Irmãos, depois nós vamos orar. Hoje, o nosso tema é sobre permanecer na videira. Ele é um tema que vai nos orientar. É muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Então, irmão, vocês abram a palavra de Deus em Mateus, em João 15, verso 5. Depois de nós meditarmos na palavra do Senhor. Querido Deus, Pai eterno, Deus, Pai amoroso, obrigado, Senhor, por um privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nesta manhã maravilhosa, que o Senhor abençoou e santificou. Senhor, obrigado também por nós estarmos aqui juntos, que o Senhor me trouxe aqui, devido ao Teu amor, a Tua misericórdia. Que o Seu Santo Espírito venha iluminar nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra e as Tuas verdades. Nos perdoa, nos purifica, perdoa nossos pecados e nos ajuda até encontrar a verdade todos os dias na nossa vida. Senhor, obrigado, perdoa nossos pecados, orando e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oi, irmãos. A palavra do Senhor, Deus diz assim, em João 15, verso 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, irmãos, o que a palavra de Deus está nos falando é que esse verso está nos mostrando que tem uma pérola preciosa, e essa pérola preciosa é Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente o grande eu sou de toda a Bíblia. E o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, irmão, ele quem conduziu, aliás, ele quem usou Moisés e Arão para levar esse povo pelo deserto em direção à terra prometida. E esse Deus maravilhoso, irmão, ele fez muitos prodígios. Se eu for falar alguns, eu vou falar alguns. Você viu o prodígio que ele fez? A abertura do Mar Vermelho, a travessia do Jordão e vários outros. É muito. Se for falar, o tempo é pouco, né? Então vocês já sabem a história. E Jesus falou assim, né? Que ele finalmente ajudou e conseguiu colocar esse povo dele na terra prometida, né? Foi o que foi dito a Moisés. Então, esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, sabe o que ele fez? Ele veio um dia aqui nesse mundo e nasceu da Virgem Maria, mas pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, depois que ele nasceu, ele se tornou um de nós. Entendeu, irmão? Está entendendo? Ele entendeu de nós. Ele passou a ser um de nós. O Emmanuel, o Deus conosco. E Jesus, finalmente, ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós aqui presente. Entendeu, irmão? E Jesus, quando ele morre, depois ele foi sepultado, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele abriu a porta do cativeiro, ele derrotou o maior inimigo dele, né? Que é o diabo, quer dizer, nesse momento. E Jesus também, ele derrotou o mal, ele nos livrou da mão do inimigo, da mão do mal, e ele nos deu, irmão,
ele nos deu o direito da liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. Quer dizer, eu e você, nós temos que fazer uma escolha, as nossas escolhas. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Por que Ele deu? Porque cada um de nós temos que buscar o caminho da verdade, o caminho da salvação e não da perdição. Bom, irmão, e Jesus também, ele nos diz que quando ele fala, permanecer em mim, sabe qual é o segredo de permanecer em mim? Não? É permanecer em Cristo. E quando Jesus diz permanecer em mim, Jesus está falando o quê? Se nós permanecermos nele, sabe o que acontece? Nós em Cristo, nós somos livres da escravidão do pecado. Pecado é esse, o pecado da bebida, que é o vício, da prostituição, da gula, da mentira, do uso de bebidas e várias coisas, de todo o mal que existe nesse mundo. Bom, e o permanecer significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa o quê, irmão? Significa, é você andar com Cristo todos os dias, é você ler a Bíblia todos os dias, com orações, é estudar a palavra, participar da escola sabatina, participar de cultos, não só no sábado, mas na quarta, no domingo, e também participar dos PG. Nós temos a permanecer em Cristo, significa o quê, irmão? Significa nós fazer o bem, não olhar quem, amar uns aos outros, é difícil. Também nós fazermos cultos junto com nossa família. Se não tiver filhos, fazemos sozinhos junto com o nosso Deus, porque a gente não vai ficar só, que a gente está com Cristo, procurando a palavra dele, né? É difícil. E também, irmão, sabe o quê? Nós também temos que ajudar o nosso próximo, como nós vimos na lição aí. Ajudar os necessitados, as viúvas, entendeu, irmão? E nós também não devemos também se apegar a bens materiais. Claro que Deus não castiga a gente ser rico, mas que a gente também possa ajudar os nossos necessitados. Porque nós vamos ajudar nosso tesouro, não é aqui na terra não, porque a terra, o que nós deixar aqui, vai acabar. Nós temos que ajudar nosso tesouro no céu. E ajudar o tesouro no céu não é você levar o que a gente tem para lá, é nosso caráter, é a nossa confiança em Deus, é a vontade que a gente faz para Deus, a vontade dele. Entendeu, irmão? E também, sabe o que também? Nós devemos permanecer, nós devemos cantar a louvor a nosso Deus. É o permanecer em Cristo, é isso. E também, o permanecer em Cristo significa também, irmão, sabe o quê? É você chega na casa de um amigo, está passando necessidade, você vai lá. É você dar estudos bíblicos. Mas primeiro você tem que ter aquela educação, perguntar se a pessoa quer. Se não quiser, a gente também não vai forçar. É isso que Deus quer. Agora, uma coisa, eu digo, nós temos que fazer a vontade de Deus e não do ser humano. O ser humano, irmão, nós temos que respeitar a opinião de cada um, a crença de cada um. Portanto, mas se nós conhecemos a palavra como nós conhecemos, nós temos que falar para eles, se eles nos procurar. Entendeu, irmão? Estão entendendo? E Jesus diz assim, que nós temos que guardar o mandamento dele, nós temos que fazer a vontade dele, mas de formas perseverantes e não por um tempo e abandonado, como tem muitos que se batizam. E nós também temos que ter maior cuidado, não é só os que não se batizam, nós estamos batizados, nós estamos na igreja, quer dizer, estamos buscando, mas se nós pararmos de buscar a palavra de Deus, não importa se você estuda todos os dias, ora todos os dias, busca todos os dias, nós temos que ter um tempo para Deus, nem que seja 1 hora por dia. Você tem tempo com Deus, ter comunhão com Ele, né? A gente tem que fazer isso. Não importa o que os outros digam, se a gente vai enlouquecer, vai perder o juízo. Não, nós temos que buscar Deus e não as coisas do mundo. O mundo só dá prazer, um prazer que se acaba. E o prazer da gente estar conhecendo o amor de Deus, tendo comunhão com Ele, buscando o alimento. Olha, veja, irmão, a palavra de Deus diz que Deus
é o pão da vida. E Deus sendo o pão da vida, o que é que nós temos que fazer? Se alimentar desse pão, que é o Espírito dele, a palavra dele. Deus também, Ele é um Deus que é a luz do mundo. Se a gente seguir Ele, irmão, nós nunca vamos cair na treva. Mas se a gente não seguir, deixar Ele pra lá, não querer saber dele, a gente só vai viver nas trevas, fazendo o que não deve, desagradando a Deus. E não é isso que Deus quer, não é verdade? Bom, irmão, e também a palavra de Deus diz assim, que Ele é a fonte de água viva para jorrar por toda a vida eterna. Então, que água é essa? É o Espírito Santo dele. Se nós formos orar e falar só em Deus e Jesus, nós temos que falar nos três, pedir ao Pai, tudo que nós vamos fazer é pedir ao Pai, em nome do Filho, que o Espírito Santo venha nos iluminar, nos dar entendimento, abrir nossos corações. É difícil, irmão, é difícil a salvação. E nós temos que andar pelo caminho estreito, que é a única salvação para cada um de nós, pecadores. E Deus diz assim, presta atenção, filhos. Aqueles que permanecerem em mim até o fim, esse será salvo. Está lá em Mateus 24, verso 13. E Jesus também fala, irmão, sabe o que ele diz? Se eu e vocês deixarmos ele de lado e formos na conversinha de A e B, me esquecer da palavra de Deus, da comunhão com ele, a gente está na perdição. Esquece dele, e ele nunca esqueceu da gente. Ele sempre está de braço aberto. Não foi por isso que ele morreu. Deus deu o Filho dele para nos libertar da morte eterna. Então o que a gente deve fazer, irmão? A gente tem que lutar, sabendo que é difícil. Irmão, olha, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu me arrepio. É tanta coisa. Eu sinto Deus dizendo assim, Neide, filha, confie em mim, estude, leia, ore, busque. Mesmo que você esteja com dificuldade, eu estou aqui. Não desista. Não desista da tua fé. É isso que Deus está aqui convidando. Eu e todos vocês que estão aqui presentes. Amém. Deus está aqui conosco. Então, Jesus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. E tem horas que a gente fica sem saber o que dizer. Então, a gente não deve questionar nada do que Deus deixou escrito. Olha, na palavra de Deus, que ele fez, a parte que ele fez com o próprio dedo dele, foi o quê? Os 10 mandamentos, porque não foi feito pela mão de homem. E a outra coisa, Deus criou todas as coisas aqui nesse mundo com o poder da palavra. E o outro, a segunda coisa que ele fez com a própria mão dele, sabe o que foi, irmãos? Foi criar nós. Mudou o barro, né? Botou lá, fez o boneco. Então, foi a segunda coisa. A primeira coisa que Jesus mudou, né? Criou a criatura, criou Adão, foi através do barro. Então, se nós viemos do barro, nós vamos voltar para o barro. Entendeu? Agora, a outra coisa que ele fez com o próprio dedo foi escrito, foi os 10 mandamentos. Bom, irmão, e Jesus também fala assim, convida cada um de nós, sabe por quê? Para a gente permanecer nele, mesmo que eu e cada um de nós somos pecadores, nós temos que seguir. Mesmo que eu e você, nós temos vários defeitos, muitos pecados, defeitos, nós temos que seguir a ele, permanecer nele, porque é a única solução. Porque ele diz lá em João 14, verso 6, o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, a palavra diz, é escrito. Quem está falando é Jesus, não sou eu. Entendeu, irmão? E Jesus também fala, né, irmão? Que nós temos que fazer o que ele quer. Temos que obedecer. Olha o que significa a palavra de Deus. É permanecer. Jesus disse que aquele que aceitar ele como Salvador, esse está permanecendo nele. E tudo isso aqui que está passado aqui na palavra de Deus, tudo isso Deus está chamando para a gente estar se preparando para quando ele voltar estar preparado. Estar preparado é isso que eu terminei de falar.
é ler a Bíblia todos os dias, é conversar, dar curso bíblico, é você chegar, pregar para seus amigos, seus irmãos, não é só na igreja, no vizinho, e tantas pessoas que estão precisando do amor de Deus, né? Tanto para conhecer a palavra de Deus, como ajudar em as pessoas de alimentos, roupas, essas coisas, e aí vai. Então, irmão, Jesus também disse que a palavra de Deus diz lá em Amós 8, se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas depois vocês podem marcar e depois vocês podem começar a meditar, irmão. Eu espero vocês abrirem Amós 8, 11 e 12. Depois aqui Então, aí Jesus fala assim, vocês encontraram já? Assim, a palavra de Deus diz assim, declara que 8, verso 11 e 12. Então, a palavra de Deus diz assim, que vai chegar um tempo, haverá fome e sede de pão e água, mas essa fome não é de pão e água, nem de sede, nem de pão nem de água, mas da palavra de Deus, porque da palavra de Deus, não para saciar a nossa carne, o nosso eu, mas para saciar o nosso espírito. Com o quê? Com a palavra de Deus. Nós temos que se alimentar dele, que ele é o pão da vida. E Deus é tão maravilhoso que ele está nos convidando para nós, o único alimento para nós permanecer é ele. Não tem outro caminho. Não existe outro Deus. Entendeu? Estão entendendo, irmão? Pode falar, se não está entendendo, pode falar. Então, e Jesus também fala assim, meus queridos, quando eu falo, permaneça em mim, ele está dizendo o quê? Meus filhos, estude a minha palavra, não me rejeite como Salvador, não me rejeite como Filho de Deus que morreu na cruz por vocês. É isso que Deus está dizendo para cada um de nós, entendeu? E a palavra de Deus também fala que muitos, aqueles que rejeitarem, ou rejeitaram, ou rejeitam ele, entendeu? Como Salvador, e como Filho de Deus, e rejeita a tua palavra, rejeita, por exemplo, uma pessoa manda um link do estudo bíblico, ou do estudo da palavra. Você manda com tanto amor, com tanto carinho, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente quer que os nossos conhecidos, nossos irmãos, a nossa família conheçam, não é isso? A gente não fica doido para a família da gente querer conhecer cada dia mais, mas a gente não pode, nós não temos esse poder. Quem tem esse poder, assim, que pode permitir os filhos, nossos irmãos, aceitar, é só o Espírito Santo. Como, por exemplo, descer as águas. Nós somos instrumento na mão do Criador. E nós temos que fazer a vontade dele. Entendeu, irmão? Amém? Amém. E Jesus disse que essas pessoas, vai chegar um tempo que eles vão correr mar a mar, ou cidade a cidade, rua a rua, para aprender a palavra de Cristo, né? E não vão encontrar, entendeu? Sabe por quê? Não vão encontrar? Isso, irmão, isso serve para a gente. Mesmo que a gente conheça, a gente não pode desistir de ensinar os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Mesmo que a gente não queira, a gente fez a nossa parte, entendeu? E Jesus diz o quê? Por que ele disse que vai haver essas fomes? E não vai encontrar, as pessoas não vão encontrar mais a palavra. Porque quando Jesus terminar o ministério dele lá no santuário celestial, sabe o que é que vai acontecer? Jesus vai levantar do santuário celestial, aí a porta da graça se fecha. Quando a porta da graça se fecha, Jesus não vai mais interceder por nenhum ser humano, porque o ministério dele acabou. E o Espírito Santo também vai se retirar da terra. E por que é que nós ainda estudamos e entendemos a palavra de
Espírito Santo está aqui e nós clamamos a Deus, o Espírito Santo, em nome de Jesus, para Ele nos ajudar a gente entender. E quando a gente não estuda, a gente não vai entender. Quando a gente não ora, não pede o poder do Espírito Santo, como é que a gente vai passar para as pessoas? E essa mensagem aqui, que eu estou passando hoje, essa mensagem foi para mim, para eu fazer o que Deus quer. Deus me chamou e para que eu também passasse essa mensagem para cada um de vocês. Foi para mim, mas vocês que sabem a vida de vocês, conhecem vocês. Deus é quem conhece o coração de vocês, eu não sei da vida de vocês, só conheço você como irmão, entendeu? Então Deus quer que nós abrimos um coração para Ele. E se a gente não fazer isso, como é que a gente vai entender as palavras de Deus? Então Jesus disse, por isso que muita gente vai ficar sem conhecer a palavra de Deus, que está rejeitando. A gente faz convite para vir para a igreja e diz, eu não posso, não tem tempo. Não é assim. A gente tem que fazer tudo por amor a Cristo. Como é que a gente quer ter a salvação? Não tem. Porque a gente está desistindo dele. Se a gente tem essa chance de ter a Bíblia nas nossas mãos, imagine quando vier a perseguição, que a gente não tiver a Bíblia. E não tiver a chance de estar indo para a igreja cultuar o nosso Deus. Se nós aprendemos alguma coisa, gravar na nossa mente, pedir o Espírito Santo, porque ninguém vai tirar. A gente tem que lutar, entendeu, irmãos? E eu só digo uma coisa, e por que Deus diz isso? Que não vai mais? Porque a porta da graça vai se fechar. E o Espírito Santo também não vai, ele não vai mais, como isso diz? Ele não vai mais trabalhar para a pessoa se converter do pecado, da justiça e do juízo, porque ele não vai estar mais aqui. E muitos vão se desesperar. Vão socorrer até atrás de, se nós estivermos vivos, né? Só soltar de Deus. Então eles vão atrás da gente, que mesmo que a gente lê para a gente vai saber, mas eles não vão. Então lá em Apocalipse 22, a palavra de Deus diz que os injustos continuarão na prática da injustiça. E o imundo também continua na prática da injustiça também, né? Imundo. E Deus também diz que o justo continua na prática da justiça, continua sempre se santificando, né? Os santos. E perseverar até o fim. Então, por isso, irmão, que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que lutar até o fim, porque sem Deus nós não sabemos fazer nada. Até se nós pegarmos a Bíblia. Pegarmos a Bíblia aqui, começar a ler, se não tiver uma oração, pedir a Cristo de sabedoria, a gente não vai entender. Ler como ler qualquer livro, mas como a gente já sabemos que nós temos que orar a Deus primeiramente, buscar Ele todos os dias da nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada nesse mundo. O que nós temos hoje não é pelos nossos esforços, é pela permissão de Deus. Tudo que nós temos hoje, nossas roupas, nossa comida, nossa casa, foi tudo dado por Deus, não pelos nossos esforços. Nós não podemos bater no nosso peito. Eu tenho isso por causa dos meus esforços. Eu fiz vestibular para por causa dos meus esforços. Não, porque Deus lhe deu entendimento e sabedoria para você estudar e passar. Bem assim Deus dá para nós estudar a palavra dele. E nós só somos felizes porque nós temos a palavra dele na nossa mão. E feliz daquele que lê, ouve e escuta e guarda os mandamentos de Deus. Irmão, eu agradeço muito a Deus por estar aqui, né? Estou muito feliz, espero voltar outras vezes. Deus vai me permitir, eu confio muito nele, não só aqui como em outras igrejas. E que Deus nos abençoe, né? E cuide de vocês, aumente a fé de cada um de vocês e de mim. E que Deus possa trazer mais pessoas através de nós na estudo bíblico, que o Espírito Santo ilumine para que as pessoas reconheçam que Ele é o único Deus e que Ele pode nos resgatar desse mundo tenebroso, triste, aqui só dá prazeres para nos destruir. É o que o diabo quer. Deus não, Deus é um Deus de amor. Deus, Ele nos amou primeiro, Ele está aqui, morreu para nos
nos perdoar. Amém, irmãos? Amém. Temos alguma música?